Ok, irmãos, estamos aqui mais uma vez para continuarmos aqui a ler a segunda carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 4, no verso 2, onde ele diz: pelo contrário, rejeitando as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Que Deus aplique em nossos corações. Continuamos aqui a falar do efeito do ministério na vida de Paulo. Paulo, no capítulo 4, verso 1, ele diz: não desfaleçais. E Paulo continua mostrando o motivo de não desfalecer. E ele coloca nesse contexto aqui o seu exemplo de vida. Nesse versículo nós podemos dividi-los em duas partes. Uma parte negativa e outra parte positiva. A parte negativa, onde ele diz: não andando com astúcia, não andando de maneira enganosa. Essa é a tradução. Em outras palavras, ser um sinônimo no texto original. Ele usa esta mesma expressão no capítulo 11, verso 3, onde ele se refere à serpente que enganou Eva no jardim com suas astúcias. A palavra astúcia significa artimanhas, engano, sagacidade, habilidade de enganar. E aqueles homens que estavam se introduzindo ali na igreja de Corinto estavam querendo ganhar a popularidade. Como ganhar a popularidade? Diminuindo a de Paulo. Onde Paulo teve a oportunidade de passar ali por volta de 5 anos. E ali Paulo teve a oportunidade de doutrinar aquela igreja. Mas depois que ele saiu, ali se encontrou os judaizantes que chegaram, negando a autoridade, a consciência pura de Paulo. Então Paulo, ele vai responder a esse questionamento, mostrando que o ministério que ele recebera do Senhor era um ministério de responsabilidade, onde ele comenta a princípio que ele não andava com astúcia, habilidade de enganar, de modo a buscar benefícios vantajosos à custa de outras pessoas. Paulo não via desse lado, mas responde àquelas pessoas que questionavam, dizendo que Paulo andava com astúcia. E Paulo comenta que não andava com astúcia. Nós podemos achar palavras sinônimas para essa palavra astúcia, como esperteza, lábia, manha. E para o antônimo dessa palavra astúcia, nós vamos achar a palavra dignidade, honestidade, honra e retidão. Eu quero tirar a palavra honestidade. Honestidade significa balança que pesa honestamente ou que pesa o peso ideal, que não altera o peso, que não altera aquela medida. Se deu 1 quilo, vai dar 1 quilo, não vai dar 900 gramas. Então Paulo mostra que ele não andava com desonestidade em relação à vida espiritual daqueles irmãos. Irmãos, nós vivemos numa época em que a gente pode ver com cuidado esse contexto, onde muitos movimentos se levantam astuciosamente
usando meios, mecanismos para enganar as pessoas, usando maneira enganosa, maneira sagaz, onde ele consegue ali adquirir aquilo que vai atrás, porque do outro lado as pessoas, muitas delas são desinformadas das Escrituras. Então essa é uma das negativas de Paulo, onde ele diz não andando com astúcia. A segunda negativa é que ele diz não adulterando a palavra. Aqui Paulo está falando de um meio que eles usavam, como pegar o vinho e naquele vinho colocar água, ou seja, diluir a água, ou pegar o vinho ali, aquela quantidade, 5 litros, e vou com mais alguma quantidade de água e coloco dentro daqueles 5 litros, e ali daria 7 litros, 8 litros ou mais. Mas a coloração continuava a mesma, mas aquela pessoa podia fazer aquilo e ninguém vê, porque a coloração geralmente não mudava tanto. Vamos usar um exemplo muito prático nos nossos dias. Tem pessoas que vendem leite e colocam a quantidade de água no leite e aumenta o líquido, mas destrói a essência. Então Paulo está dizendo que aqueles homens que estavam ali se penetrando ou querendo ganhar a popularidade daqueles irmãos, eram homens que estavam adulterando a palavra de Deus. Para Paulo, era a ideia de misturar as ideias erradas com a palavra, fazendo com que ela ganhasse uma proporção que fosse diferente, que não fosse essencial. Essa mesma palavra aparece no capítulo 2 da mesma epístola, no verso 17. Você vai encontrar a palavra mercadejando ou trocar comercialmente, ou seja, fazer da palavra um balcão de negócios. Paulo quer dizer aqui que aqueles que sentiu, tremendo peso de vontade de usar textos, e dentro daqueles textos eles colocavam as suas ideias pessoais. Paulo não via desta maneira, mas ele pregava com responsabilidade a pregação do Evangelho, porque se a pregação do Evangelho for adulterada, ela perde a essência. Você vê que uma coisa que é essência, a mesma palavra você vai encontrar ali, sendo Jesus, a mesma forma de Deus, ali a palavra da mesma essência, morfei, mesma forma, ou seja, a mesma, sem adulteramento. Então a palavra de Deus sem adulteração, ela atinge o alvo que Deus pré-estabeleceu. E Paulo era responsável ao ponto de passar essa palavra com essência e não adulterando, como eles adulteravam. E muitas pessoas adulteram a palavra. No lugar de dizer e ensinar o que ela deve ensinar, adultera colocando seus desejos, as suas vontades pessoais. Tipo, como você vê na Bíblia, os milagres de Jesus. Os milagres de Jesus foi para mostrar que Jesus era o Salvador. E muitas pessoas param somente nos milagres. E muitas vezes sofrem uma cura da parte de Deus. Olha, Deus me curou. Estou agora feliz porque Deus me curou. Isso é muito bom para cada um de nós. Mas não faz aquela parada. Não reflete que às vezes for uma doença talvez até muito grave, aquela pessoa não para e vai pensar, rapaz, eu sou uma pessoa limitada, eu sou uma pessoa mortal, quase morri,
é hora de eu pensar diferente, vou pensar a respeito da eternidade, vou pensar a respeito do destino eterno da minha alma, mas não, né? Regride, para ali, só no milagre, e começa a pregar outros milagres e outras pessoas fica com as mentes só naquele limite, não atravessa o milagre material para chegar no milagre espiritual, que é a cura da alma, é a salvação da alma. Você vê que Jesus diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Então Jesus está mostrando para aquelas pessoas ali que quem adultera a palavra coloca nela as suas vontades, os seus desejos pessoais. E Paulo mostra claramente nisso. Na segunda parte do versículo, ele parte para a parte positiva e ele diz: recomendamos a consciência de todos os homens. A verdade pura aqui contrastando com a verdade adulterada. Na verdade que não é uma verdade adulterada, ou seja, a pessoa colocou algo, diluiu, colocou ali dentro do vinho água. Tem a verdade? Tem, mas não é somente a verdade. O grande problema de muitos ensinos é que ele tem uma parte de verdade e as pessoas se prendem na parte da verdade e não olham o outro lado. Não levam num laboratório ali da mente, da consciência, das escrituras para analisar as coisas. Simplesmente aceita porque tem uma parte de verdade. Por isso muitas seitas se tornam perigosas porque elas têm um pouco de verdade. E as pessoas se prendem nessas coisas. Mas Paulo recomenda a todos os homens a consciência, a faculdade humana, onde o homem pode aprovar ou desaprovar algo. E Paulo ali conversa com aqueles irmãos, mostrando o tempo que estivera com eles. E Paulo aplica dizendo: enquanto fores fiéis às suas consciências, vocês vão reconhecer que eu nunca agi com engano no meio de vocês. Eu nunca quis tirar proveito de vocês, mas sempre quis que vocês conhecessem a Deus, para que dele vocês recebessem não somente a vida eterna, mas a transformação das vossas vidas para servirem a Ele também com a mesma consciência. Esse é o propósito de Paulo. E ele diz: sempre me apresentei no meio de vós com integridade. Essa é a parte positiva desse versículo 2 do capítulo 4. Ele tinha a aprovação de Deus para o que ele fazia. Se a gente vê no capítulo 4, versos 3 e 4 da sua primeira carta, uma parte do texto, ele diz: quem me julga é o Senhor. Então a vida de Paulo era respaldada pelo Senhor. E a vida de Paulo é para que o Senhor fosse glorificado. Muitas vezes, muitos pregadores pregamos por elogios atrás de fama. Queremos chegando. É como se dissesse: olha, eu estou aqui, eu cheguei. Eu sou diferente, eu sou melhor do que os outros. Outros começam a coçar os ouvidos de outras pessoas, como na segunda carta de Paulo a Timóteo, onde as pessoas sentirão coceiras nos ouvidos, ou seja, as pessoas que sentem coceiras, então ela quer que alguém coce. Então as pessoas que gostam do engano vão atrás de igrejas que pregam engano, porque é a maneira de coçar os ouvidos. Então, existe N casos. Outros usam assim, tu dá uma parte para Deus, essa parte pequena, e Deus vai te dar uma parte grande. Deus vai fazer isso para você, Deus vai multiplicar isso para você. Mas você não encontra esses ensinos nas Escrituras. Jesus não veio na terra para multiplicar os nossos bens, para fazermos pessoas ricas, felizes para sempre aqui neste mundo, não. Mas ele veio para mostrar que as coisas deste mundo aqui, por melhor que fosse, elas eram passageiras. E que havia um mundo eterno, e esse mundo eterno era marcado pela presença de Jesus Cristo aqui neste mundo. E se Paulo adulterasse essa palavra não ia alcançar o que Deus preparou para que alcançasse.
Por isso é necessário, cada um de nós, revermos com cuidado o que ouvimos. Pregações e mais pregações, ensinos e mais ensinos, mas temos que compreender se não há adulteramento na palavra. Se a palavra de Deus não está sendo ali colocando coisas do homem, ou seja, o homem está colocando as suas próprias coisas, as suas vontades, e ali adultera a palavra. A vontade é só de Deus, e deve ser as coisas somente para Deus. É assim que a Bíblia foi escrita, é assim que funciona. O mundo foi criado para a glória de Deus, o homem foi criado para conhecer a Deus e viver para a glória de Deus. O homem não foi criado para adorar-se a si mesmo. Mas nessa igreja de Corinto estava tendo essa divisão. E Paulo mostra a parte negativa e a parte positiva. Negativa não andando com astúcia, nem com engano, nem adulterando. Mas a parte positiva ele diz assim: convido a vocês a consultarem as vossas consciências e olharem o tempo que eu estive aqui com vocês, que eu nunca agi com engano, nunca quis tirar nada de vocês. Pelo contrário, a minha vida foi para trazer Jesus aos vossos corações. Que Deus nos abençoe.